Bom dia, sou o Bruno do Grupo 9 e falaremos agora sobre o relatório 6 do Challenge 17 da Mercedes-Benz. Bom, seguindo o roteiro, nós temos o projeto de desenvolvimento do MVP e nós vamos fazer a coleta e armazenamento de dados, o tratamento das variáveis coletadas, a aplicação do modelo estatístico de previsão de falhas e a criação de dashboards para melhor visualização dos resultados. A coleta e armazenamento, ele tem como princípio o foco, para os possíveis problemas no pistão. Os parâmetros a serem avaliados serão a pressão do cárter, o consumo do óleo lubrificante. Bases de dados serão cruzamentos de dados vindos tanto da telemetria quanto dos dados obtidos no chão de fábrica. E as análises que serão feitas serão da predição de falhas e acompanhamento das peças no mesmo lote que possam ter o mesmo defeito. Aqui nós temos um pouco mais detalhado como que serão os dados coletados do chão de fábrica. Teremos os dados relativos à data de ocorrência, a identificação de célula que ocorreu ao produto, a equipe produtiva responsável pelo produto, a identificação do turno, o projeto que foi produzido e se houve alguma falha perceptível. Da telemetria, nós teremos os dados relativos à ocorrência também, a célula onde foi ocorrido, o responsável, a distância que o veículo percorreu, a identificação do turno, da fabricação e o produto que foi produzido. E na base a gente vai ter a fabricação da célula, a data de quando foi iniciado o uso, a marca da célula utilizada, a data de ocorrência de revisão conserto, a identificação do lote e o valor da compra. Além disso, as análises envolvidas pelos dados, a gente vai ter que é possível elencar algumas perguntas sobre o que deve ser identificado e respondido segundo a base dos dados para obtenção das análises pertinentes. E dentre essas perguntas, a gente vai ter qual foi a célula variável que a equipe que geraram mais e menos falhas, quais as falhas mais frequentes, como foi a taxa do defeito entre o período inicial e final, qual foi a célula que possuiu maior ou menor eficiência, qual o tempo de ajuste da peça até que ela volte à sua atuação e as variáveis que correlacionam a taxa de falhas da peça, por exemplo, a quilometragem, marca ou tempo de uso. O tratamento das variáveis vai ser feito pelo aplicativo open source Jupyter, isso para a gente conseguir detalhar melhor o MVP, o que a gente indicou inicialmente para empresas, já tendo o projeto aprovado, em si seria o Databricks. Mas nessa parte de protótipo a gente vai trabalhar com o Jupyter. Ele também aceita a linguagem Python, que é a que a gente está planejando utilizar. Aqui tem uma carinha de como seria a parte do código, que a gente já preparou sobre o tratamento dos dados coletados, tratando um pouco sobre o diretório, as variáveis, os arquivos, como que seria feito o tratamento dessas variáveis e concatenando com as bases. A gente tem também as especificações dos dados de saídas, que foi um dos pontos que ficou marcado como ainda a ser feito para o nosso grupo. E, bem, como a gente vai ter, durante o tratamento das variáveis, a aplicação do método K-means para poder identificar os padrões de similaridade entre as variáveis que a gente está analisando, a gente vai também uma análise de causa e efeito para mapear como elas se relacionam, aqueles dados que a gente vai receber do chão de fábrica com os dados que a gente vai receber da telemetria. Nessas análises de causa e efeito, a gente vai ter métodos estatísticos de predição de falha, diagramas de Pareto e árvores lógicas das falhas para poder ajudar a gente a esse mapeamento. E feito esse mapeamento, a gente vai ter três tipos de variáveis de saída, feito o tratamento das variáveis e tudo. O primeiro tipo de output que a gente vai ter vai ser o estado atual do pistão e as suas subpartes, tá? Ou seja, seu desgaste, lubrificação, comportamento, explosão, como que está cada um desses aspectos do pistão. A gente também vai ter o período de tempo. Esse pistão pode funcionar sem comprometer o desempenho geral do veículo, otimizando assim os tempos de manutenção. Quando a gente sabe exatamente o tempo certinho que o pistão aguenta sem avaliar o desempenho do veículo, a gente consegue marcar essas manutenções de forma melhor coordenada, logisticamente falando. A gente também vai ter quais são os parâmetros de fábrica que devem ser alterados para que assim a gente consiga evitar ou até prolongar a manutenção desse pistão. Se a gente identificar que mudando um pouco o tamanho de uma falha, ela praticamente não vai sofrer desgaste ou vai diminuir muito sua fadiga, podendo assim implicar em muitos mais ciclos que ela faria sem chegar ao risco de quebra ou de falha, a gente já vai ter também uma grande redução de custos nesse tempo que ficaria parado para manutenção, ou pior, se acontecesse alguma falha que impossibilitasse o caminhão ou o veículo de realizar seus trabalhos. Além disso, a gente tem que todos esses dados de saída eles podem ser acompanhados e divulgados pela torre de controle de sistema de telemetria já implementado pela Mercedes-Benz, o Mercedes-Benz Uptime. E o nome dessa torre que eles deram é o Uptime Center, ou seja, a gente não vai ter nenhum custo adicional para colocar no projeto. A visualização dos resultados
vai acontecer basicamente por dashboards. Aqui a gente tem a exemplificação de um dashboard para visualização desses resultados, onde a gente pode ter os incidentes por estados, né, as áreas que eles impactam, a rede que isso está acontecendo, a questão da análise preditiva para a gente saber qual célula está trazendo mais problemas, alerta nas últimas 24 horas, a gente pode estender essas 24 horas para 42, 72 horas, depende muito da análise que você quer ter. E os top 10 incidentes para a gente saber qual é o tipo de parte, né, do pistão que está trazendo mais problema, ou se a gente mais para frente tratar de mais peças, né, conforme o projeto for acontecendo, de que outras peças e outros componentes do veículo também poderiam estar com os maiores índices de falha. A implementação do software, ela vai ser feita seguindo o modelo cascata de engenharia de software. Ele vai passar pelas etapas de software desenvolvido, integração, verificação e manutenção. A integração ela vai tratar das adaptações do software à empresa, ou seja, como os bancos de dados da empresa e o recebimento desses dados vão ser tratados para serem recebidos de forma correta no software. A verificação vai ser basicamente os testes e a gente vai ter também mais manutenção. Para a implementação vai ser necessário fornecer treinamento aos funcionários da equipe responsável. As pessoas já não vão nascer sabendo como tratar de um software novo que vai ser implementado na empresa. Vai ter que ter uma capacitação desses funcionários. Aqui a gente tem um pequeno cronograma sobre a implementação do software, que ele vai ser desenvolvido após a validação do nosso MVP. Seguindo essa implementação, a gente vai ter esse cronograma. A gente vai passar sobre o desenvolvimento do software, a integração, a sua verificação, os treinamentos e a manutenção. Partindo agora para a parte de marketing e estratégia, a gente vai ter que o nosso software vai seguir um modelo de marketing conhecido como produto genérico, esperado, aumentado e potencial, como a gente viu nas aulas da nossa disciplina. O modelo genérico por si só vai ser o produto que vai ser o software de predição de falhas. O esperado dele vão ser as características do consumidor, que nesse caso vão ser a expectativa da Mercedes em obter um sistema integrado para predição de falhas. Agora já a parte aumentada vai ser sobre a ideia de um recurso diferencial. No nosso caso seria a parte da automação da coleta dos armazenamentos de dados, trazendo assim uma detecção de problemas precisa. E, obviamente, sem erros humanos. Seguindo para a parte de potencial, né, o que seria de extra, seria o aprimoramento através da inovação, né, com a implementação e a coleta dos feedbacks e atrelando a sua implementação e melhoria contínua, aplicando o Out of Control Action Plan, ou o CAP. Assim, a gente pode identificar as anomalias crônicas que precisam ser resolvidas para melhorar o processo do ciclo PDCA. Plan do Check Act. Seguindo ainda na parte de marketing, a gente vai ter a divulgação que vai ser feita numa frente B2B e que esse modelo está diretamente ligado aos proprietários e gerentes da Mercedes no modelo de venda indireta, buscando sempre mostrar as dores sanadas e oportunidades geradas pelo software de predição de falhas. Assim, o marketing B2B condiz com a aplicação de estratégia de efetivação dos negócios com as outras empresas. O projeto de imersão na empresa, em que está detalhado o software, bem como a sua implementação efetiva. Essas são as características do B2B. A entrega do produto vai ser feita pela internet, né, pela nuvem, e com um serviço de consultoria de software atrelado aos treinamentos pelos profissionais qualificados contratados e os próprios funcionários responsáveis por essa área na Mercedes. Ainda a gente vai ter a configuração e manutenção do software feita regularmente também pela equipe qualificada. Os principais resultados esperados com a implementação do software serão a conseguir diminuir consideravelmente as falhas nos pistões que a Mercedes tem, aumentar também o ciclo de vida desses pistões. O custo com mão de obra, né? A gente vai diminuir mão de obra, matéria-prima, horas trabalhadas. A gente diminuindo o tempo de manutenção e diminuindo também todo o tempo relacionado às falhas que poderiam vir, às peças defeituosas que poderiam vir, a gente vai ter uma diminuição grande de todas essas partes. Seguindo para o propósito de desenvolvimento, a gente vai ter resultados ainda mais satisfatórios na performance dos softwares, pois a gente vai focar totalmente na otimização das métricas para confirmar o que a gente está tendo de maneira assertiva os resultados necessários. Nosso software tem como as principais responsabilidades a identificação de falhas de componentes da automação, a identificação dos passos do processo, controle de variáveis, controle de telegramas de envio de informações para o TI da fábrica, o controle de cada posto de produção, sistema de armazenamento de torques e demais informações. Como a gente vai utilizar esse sistema de melhoria contínua, vai ser constatado uma análise nos relatórios de peças analisadas pelo software e dos problemas futuros dos caminhões, ou seja, eficiência, esteja menor do que 90%, a equipe técnica vai ser chamada para realizar reparos, buscando aumentar a sua efetividade. Partindo agora para a parte dos treinamentos, a gente vai ter a utilização do software
dividido em duas etapas para treinar o pessoal, a parte teórica e a parte prática. Na parte teórica, a gente vai ter que os colaboradores serão treinados sobre como a análise dos pistões funciona e a importância do software fazendo as predições corretas para que ele consiga garantir a qualidade da peça que terá duração de um dia. Já a parte prática, os colaboradores terão acesso ao treinamento para se capacitarem sobre o uso do software, possuindo treinamentos de confirmação dos problemas em pistões, entre outros cenários, e terá uma duração de 2 dias. Essas são nossas referências. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.